E eu morava num lugar muito simples. E a gente teve alguns problemas, tipo a casa cair dentro do rio onde eu morava. Sério? Sim. Literalmente a casa caiu. Isso, dentro do rio Tega. E aí a gente teve que se mudar. E aí nós fomos para um outro lugar que meu pai comprou o terreno. Moramos numa barraca de lona por um tempo, alguns meses. Aí foi a história, porque eu não quero contar a história da pobreza, né? Tipo, meu Deus, coitado, demorou essa ideia. Né? E aí foi. E eu sempre fui uma criança muito agitada, muito difícil. E eu sempre disse que eu queria ser empresário. Desde criança, eu brincava de empresário. Eu brincava com a minha irmã, que eu tinha uma caixinha registradora, e ela batia na caixinha registradora e eu ia lá pegar o dinheiro no final do dia. Era essa era a intenção, pegar o dinheiro. O empresário é quem recolhe o dinheiro. E aí a gente brincava muito disso. Você tem mais irmãos ou só ela? Uma irmã, mais velha, que ela fala, há 12 anos ela fala que tem 34 anos. E aí essa minha irmã, Eliane, e eu tenho ela, só ela de irmã, na verdade. Descobri há pouco que eu tenho um irmão só por parte de pai, mas acabou que eu não consegui colocar ele na minha rotina ainda, né? Então a gente se fala às vezes pelo Facebook ou pelo Instagram, legal. mas mais Que pelo bacana. Facebook, mas não convivo com ele. Mas lá de Caxias Lá de também. Caxias do Sul também. Descobrimos assim, tipo, muito por acaso, que é meu irmão. E aí... Caxias não é tão pequeno assim. Caxias tem 400 mil habitantes. Então. Não é pequeno, mas... Então, tá vendo? É pro ponto de você ter um irmão perdido pela cidade e não conseguir encontrar com o cara. Meu pai, ligeiro. Malandro. Meu pai, malandro. E aí eu cresci sendo muito agitado. Eu incomodava tanto na escola e em casa que eu não tinha amigos, por exemplo. Então eu cresci muito sozinho. E pra mim não é um drama isso. Mas eu incomodava demais. Eu era muito agitado e eu não tinha amigo porque ninguém ficava perto de mim. Né? Então, muito acelerado? Isso, porque a galera que aprontava na escola, eles não conseguiam muito comigo, assim, porque eu era um pouco mais na frente, assim, sempre pensei um pouco mais na frente. Então eles iam fazer uma piada, eu sabia a resposta, eles iam aprontar um negócio, sabia como é que resolvia. Ele tava acima da turma do fundão, né? E aí eu fui indo nessa pegada, aí cheguei na adolescência, né? E na adolescência ali com 13 anos, mais ou menos, eu comecei a entender um pouco mais de negócio, eu comecei a vender picolé na rua, assim, vendia picolé, e aí tinha umas promoções, eu não sabia nada de marketing, porque eu tinha 13 anos, né, e aí eu comecei a fazer umas promoções de picolé, por exemplo, tipo, o picolé era 50 centavos, aí eu falava que era R$2, vendia 2 por 1, e aí vendia como água, né, e foi. Aí ali eu juntei um dinheirinho e ganhei uma promoção, né? Por isso que eu fui para os Estados Unidos e falo inglês, porque eu ganhei uma promoção na rádio lá da cidade. Sim. E aí era um livro, um módulo da Wizard de inglês. Aí fui lá, aprendi, estudei o negócio, era um desafio que tinha que fazer. Aí comprei os outros módulos com o dinheiro que eu juntei dos picolés. E aí entrei pro ensino médio. No ensino médio não aconteceu muita coisa importante, relevante, não. Mas eu entrei pro mercado de trabalho, né? E aí o mercado formal de trabalho foi com 16 anos. E aí eu não sei se tem por aqui, mas tem o Walmart, que é o Big lá na minha cidade. Sim. E eu era empacotador do Big, né? Tanto que hoje eu falo que tudo de ruim que acontecer tá tudo certo. Porque quando eu era empacotador do Big era pior. Não tem como ser pior. Não tem como ser pior. Porque o empacotador do Big ficava pegando carrinho o dia inteiro no mercado. Mas foi uma experiência bacana, não? Foi. Na verdade, assim, para exercitar a paciência com os clientes, porque os clientes são muito agitados, eles não têm muito tempo, né? Eles não questionam muitas coisas, assim. Foi o meu primeiro contato com o público. Trabalhei lá, acho que 1 ano, mais ou menos. É porque teve um outro convidado que veio aqui, eu acho que o Kenny, o Roger, se não me engano. Ele também... Contador do Extra. Do Extra. Do Extra. Do Extra. Hoje eu vejo que era suave, porque eu trabalhava 5 horas por dia, e eu achava que era o fim do mundo. Aí eu saí de lá e eu sempre morei com a minha mãe, né? Minha mãe, meus pais são separados, eu morava com a minha mãe. E ela passava as dela, assim, porque eu era muito terrível. E aí com... Não, peraí. Eu era muito terrível. Conta que terribilidade é essa, Desse tamanho. Eu tava reclamando que os clientes do Big eram muito agitados. Vamos lá. Aí, por exemplo, Dá uma ideia. Eu não lavava a louça, eu escondia no forno. Se eu tinha preguiça de lavar minha roupa, era só pôr na máquina, tirar, entender? Eu botava a roupa no lixo. Lençol de cama, a mesma coisa. Um cara prático. Aí, teve uma fase da vida que eu pegava as xícaras sujas
sujas e jogava no muro atrás de casa. Aí um dia minha mãe foi chamada pela vizinha, a vizinha disse, você não vai querer essas xícaras, que daí eu vou lavar e vou ficar pra mim. Apanhei como se não houvesse amanhã. Mas é 1 milhão disso, eu tinha um fascínio pelo fogo, quase coloquei fogo na casa várias vezes. Assim, ó, muito louco, eu era muito agitado mesmo. E de onde vinha essa coisa toda? De outras vidas, porque na minha casa ninguém todo mundo tranquilo. Todo mundo calmo, todo mundo super calmo, assim, zen. Não existe relatos na família, não há precedentes. Por isso é a data mais importante desse, né? Ele falou. Aí daí eu saí do Big e fui trabalhar numa fábrica de cadeiras. E aí eu trabalhava na produção pesada, assim, era uma fábrica de cadeira. Né? Então, mas, assim, na produção, madeira, tal. Isso aí. E aí, ali eu comecei a entender que eu não queria aquele tipo de trabalho pra mim, né? E eu sempre falava pras pessoas, eu vou ser empresário, E ninguém dava bola, porque eu era terrível. Então, ninguém ligava pra mim. Isso é legal, né? Que com os picoletes você já provou ali um pouco, né? Da ideia de negócio, né? Sim. Levantou um dinheirinho. E ali eu já percebi que é fácil ganhar dinheiro trabalhando. Eu entendi que você pensa, quanto mais você pensa, mais você ganha. Né? Essa que é a lógica que eu trago até hoje. Aí, quando trabalhava nessa fábrica, eu tentei algumas promoções para passar para a área administrativa e tal, mas eu não tinha o menor preparo. E acabou que eu fui evoluindo dentro da fábrica de cadeira e morava com a minha mãe, como eu comentei. E nessa época eu saí do trabalho, porque minha mãe estava com câncer, né? Isso há 18 anos atrás. E nessa época ela acabou falecendo logo em seguida e eu entrei para a faculdade. Foi tudo muito junto, assim. Ela faleceu, eu entrei para a faculdade. E eu ganhei. Aí, quando eu entrei para a faculdade de administração, eu comecei a ter o salário de estagiário da época. E por alguns fatores, né, alguns motivos, eu fui embora lá da casa onde eu morava com a minha mãe antes. E aí eu ganhava, por exemplo, R$600 de bolsa, pagava 300 de faculdade, 250 de aluguel e passava literalmente com R$50 o resto do mês, assim. Pô. E era muito apertado. Muito apertado, demais, assim. Então, teve fases, por exemplo, que eu e meu amigo, tem um amigo Eduardo Scalcon, a gente ia não sei se aqui tem, mas tem um buffet de cachorro-quente, a gente enchia o negócio do cachorro-quente e dividia em 5 partes para comer a semana toda, por exemplo. E era de boa. A gente com R$50 fazia isso, comia, saía, ia pra festa do final de semana. Fazia mágica. Era bizarro. Enrolava o dono do prédio, pagava um pouco atrasado, era assim, ó, bizarro. Aí eu comecei a me endireitar um pouquinho e aí fui pra faculdade. Daí eu comecei... Me endireitar é ótimo. Aí eu arrumei um emprego, meu primeiro emprego na área do marketing mesmo, né? Foi numa fábrica que faz acessórios pra carro lá e eu cuidava das comunidades do Orkut. Isso foi em 2008, mais ou menos. E aí eu trabalhava com isso e eu meio que comecei a agitar lá nas comunidades do Orkut e as pessoas queriam comprar da fábrica. E aí o fiscal tinha um problema, porque e-commerce não era uma realidade forte no Brasil ainda, né? E aí eles tinham que despachar, porque eu chegava com os pedidos no papel, assim, ó, tipo, tem que ligar pra essa pessoa que essa pessoa quer comprar. E entregava pro comercial, eles se viravam. E aí trabalhei nessa empresa, que foi uns 2 anos mais ou menos, que é com acessórios. E trabalhei nessa empresa lá. Entrei no financeiro, né? O estágio era financeiro, porque eu vim da área administrativa. Deu 10 dias, o gerente diz, olha, pega tuas coisinhas e vai lá pro marketing. Você vai trabalhar lá. Você vai deixar a gente maluca aqui. Aí passei pro marketing. E aí... não sabe se foi uma promoção ou se estava se livrando dele. Eu senti que eu tava passando os setores, assim, né? E aí veio a crise de 2009. E aí eu trabalhava à noite, porque era a hora que a internet funcionava melhor. E aí eles tiraram todo o turno da noite e eu saí de lá. Aí saí de lá e fui trabalhar na RGE, que é CPFL Energia. Não sei se aqui é CPFL Energia. Em São Paulo tem. Isso aí. E lá no Rio Grande do Sul se chama RGE, onde eu moro. E aí entrei como atendente do 0800, porque eu precisava trabalhar, precisava de grana para minhas coisas. E aí, quando você liga para desaforar porque cortaram a sua luz ou porque faltou luz, era eu que atendia. E aí era, olá, seja bem-vindo da RGE, explicava e fiquei um tempo lá. E aí depois desse tempo, eu conheci, por intermédio da RGE, um pessoal da Grendene, né, que é a empresa, meu último emprego de CLT, em nome do Senhor Jesus, que eu não preciso trabalhar de CLT. E eu trabalhei, daí fiz uma seleção na RGE, na Grendene, para trabalhar na Melissa, calçados no marketing. Pensei, nossa, meu paraíso, né? E aí, imaginei eu gay, adorava moda, tinha uma outra percepção do negócio. Pensei, nossa, vai ser tudo. Deus me livre.
Deus me livre. Lá. Sabe que hoje... terrível. Hoje eu tenho a mentalidade, a maturidade de pensar que eu era o problema. Porque é um negócio que sempre funcionou, uma das principais marcas do país, e eu não dava certo. Hoje eu penso muito nisso, né? Então, mas eu não conseguia me adaptar à rotina de fábrica, né? Tipo, porque é uma indústria, era a rotina de fábrica. Então, era pedir a amostra errada. Tinha que mandar as coisas para os representantes, eu mandava para os representantes errados. Eu não me encaixava no negócio. E aí, quando eu saí da Grendene... Você não conseguia seguir um processo que já existia. Isso, eu não conseguia. Eu queria fazer tudo diferente. Teve uma vez que era pra pedir 3 pares. Era questionador, assim. Nossa, o tempo todo. Tá. A ponto de, nos últimos dias que eu trabalhei, ninguém falava comigo, como na escola. Aí Esse é um padrão que você repete? Total, você? Até hoje. Se a gente for amigo, vocês vão ver que em alguma hora vocês não vão me responder mais também. Acabou. Não tem mais. Acabou o Evandro Carter em 2 semanas. Principalmente com gente mais organizada, mais centrada, que era o perfil de pessoas que trabalhavam na Grendene. Tanto. Aí, quando eu saí da Grendene, eu disse pro Juliano, né? Juliano, inclusive, meu marido. E meio pesado essa ele palavra, te atura. Né? Se obriga, né? Mas ele é extremamente Como é que ele é? Calmo, ele é calmo, igual essa planta que tá aí atrás de você. Ele não fala nada, ele faz assim, você tá nervoso, a gente conversa depois. Não, mas né? Então, imagina se ele falasse igual a você. A gente já tinha se matado. Então, rolava fights eternos pra ver quem que falava, né? Exato. Inclusive fazem 18 anos que a gente tá junto, né? Ele me aguenta há 18 anos. Antes do seu Evandro Carter, assim, ele já me aguentava. Antes era bem pior. Agora você já tá mais Não, é que agora eu tô ocupado, né? Eu trabalho o tempo todo, então é poucos momentos que eu tenho pra discutir com ele. Antes eu tinha o dia todo. Quando eu saí da Grendene... Coitado do menino. Nossa, o Julianinho, olha... Tanto que chamam ele de Julianjo, né? Julianjo. Ele tem que ter um anjo pra andar. Porque... E aí todo mundo que conhece ele fala isso. E quando eu saí da Grendene, eu disse, olha... Eu realmente nunca mais vou trabalhar pra ninguém. E eu peguei minha rescisão, que era muito boa, na verdade, né? Porque era um dinheiro pra mim. E pensei, o que eu vou fazer com isso? Aí comecei a procurar coisas pra trabalhar, né? Coisas pra fazer. Eu queria ter uma empresa de alguma coisa.